A paz esteja com você. Estamos estudando o documento da CNBB, o documento 105, Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade. Continue assistindo às nossas palestras, às nossas formações, preparando para celebrar o ano do laicato proposto pela CNBB, no período da solenidade de Cristo Rei de 2017 a Cristo Rei de 2018. Este ano, nós estamos celebrando os 300 anos da aparição de Nossa Senhora aqui no Brasil, com o título de Aparecida. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, foi chamada por Deus para fazer parte desse reino do qual Ele preparava. Ela foi chamada e no seu chamamento ela disse sim. Sim por inteira. E não só parou no sim. Ela disse para Deus: Pai, faça-se em mim segundo a tua palavra, por inteira, integral. Não é a minha vontade, mas a tua vontade. Ela se entregou de tal forma que ela ficou sabendo que sua prima Isabel estava grávida, idade avançada. O que ela faz? Arruma sua mala e parte em missão. Parte em missão. E a sua missão, neste momento, é servir. Servir àquele chamado, servir ao reino de Deus. Levando o Messias ao encontro de João, sendo o primeiro templo sagrado. A liturgia de hoje, nós temos 3 parábolas. Quem já leu, refletiu, sabe. A primeira parábola, o tesouro escondido. Então o homem descobre que tem um tesouro escondido, vai lá, vende tudo e compra. A segunda, eu quero comprar pérola. Então eu vendo, vou em busca das pérolas preciosas. Onde será que está esse tesouro e essas pérolas hoje para nós? Onde será? Na comunidade sua, escondida. Esse tesouro e essas pérolas estão lá. E a terceira parábola, Jesus coloca: o homem saiu para pescar, jogou as redes e pega todo tipo de peixe. E aí, nós chegamos no terceiro capítulo. Sair atrás do tesouro, sair atrás da pedra preciosa, sair para pescar. Coisa bastante interessante. Se nós analisarmos a nossa vida, como eu chego no mundo? Sem nada. E como eu vou embora desse mundo? Sem nada. Então, o terceiro capítulo vai nos colocar que nós temos de ser fermento na massa. A nossa comunidade está lá. E nós temos de ser missionário, sujeito eclesial lá dentro, para que a gente possa ser o fermento na massa. Com o nosso batismo,
através da comunidade da Trindade Santa, nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquele momento, Jesus está dizendo para nós: ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova, que depois é confirmado com a nossa crisma e alimentado através da Eucaristia. Então, nós passamos a ser igreja, comunidade missionária. Igreja, comunidade missionária. Significa o quê? Estar a serviço do reino, em diálogo com o mundo, enculturado na realidade histórica, inserido na sociedade, encarnado na vida do povo. Então, vimos no primeiro capítulo as diversas realidades. Vimos no segundo capítulo o como chegar nessas realidades, alimentando-se da palavra, da formação. E agora, nós vamos até essas realidades. Vamos ser o fermento na massa, o sal e a luz, lá onde nós estivermos. O documento de Aparecida vai nos colocar que a igreja é uma comunidade missionária, é uma comunhão de amor. Deus é amor. Então, precisamos ser fiel a esse chamado de Jesus. O Papa Francisco diz: queremos uma igreja de portas abertas, que acolhe todo mundo. Uma igreja forte no querigma e longe do legalismo. Igreja da misericórdia, muito mais do que da severidade. Tudo é pecado, tudo não pode. Não, nós temos de acolher. Igreja que não cresce por proselitismo, mas por atração. Como eram conhecidos os primeiros cristãos? Pelo amor, pela partilha, pelo abraço, pelo estar junto. Como que nós estamos atraindo os nossos irmãos para as nossas comunidades? Como? Igreja em saída, o Papa Francisco coloca. Igreja em saída. Eu sou uma missão nesta terra, e para isso eu vi um mundo. Eu sou uma missão. E se Jesus está em mim, se Ele está em você, nós somos esta missão. E o Papa Francisco vai nos dizer que essa evangelização e essa missão tem de ser com ardor, dinamismo, ousadia, criatividade, coragem e alegria. Senão nós não vamos atrair ninguém para a nossa comunidade. Se eu não tiver essa ousadia, essa criatividade, essa alegria. Como é bom a gente chegar numa reunião na nossa comunidade, ou numa celebração, ser recebido por um abraço, por um sorriso, por um acolhimento. A igreja missionária é semeadora de esperança. Esta é a vitória que venceu o mundo. Qual? A nossa fé. A nossa fé. Senão nós não vamos ser essa igreja missionária. Igreja missionária, igreja dos pobres, para os pobres e com os pobres. Há quem afirma, sem rodeio, que existe um vínculo indissolúvel entre a fé e os pobres. Não os deixemos jamais sozinhos. Mas será que aí está excluído os ricos? Não.
Não está. Jesus não excluiu. Lembra do jovem rico quando aproxima de Jesus? Jesus acolhe com um sorriso, abraça. E Jesus ele diz para Jesus: eu sigo todos os mandamentos, o que eu tenho que fazer mais para ser mais alegre, mais atraente? Te seguir. Vá, venda tudo, volta e segue-me. E diz que ele saiu triste, porque ele era apegado às coisas. Zaqueu, homem rico, odiado por todos. Por quê? Ficou rico em cima de tirar dos pobres. Ao ver Jesus, Jesus olha para ele e diz: hoje eu estarei com você, almoçando. E aí, o que Zaqueu faz? Vende quase tudo que ele tinha roubado e redistribuiu a quem roubou. Nicodemos, podemos dizer que ele era um senador da República da época, porque ele era membro do Senado, do Sinédrio. E ele pergunta para Jesus: o que eu devo fazer para seguir você? Nasce de novo. Nasce de novo, que você terá o reino dos céus. Jesus acolhe todos, mas Jesus também põe algumas condições. E ele põe para nós. Por isso que o Papa vai nos dizer: um vínculo indissolúvel entre fé e os pobres de coração. Ousadia missionária significa nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direito, nenhum povo sem sabedoria, sem soberania, nenhuma pessoa sem dignidade. E é nesse meio que nós nos encontramos e que nós estamos. Por isso, devemos nos mover e motivar-se para abraçar cada vez mais essa missão de ser leigos e leigas dentro da nossa igreja. Igreja a serviço, igreja missionária a serviço, a igreja do serviço, da escuta e do diálogo. E aí vem o encontro, uma cultura do encontro. Seria: não vamos esperar que venha até nós, mas nós temos de ir até lá. Onde? No nosso trabalho, na nossa vida social, no nosso lazer, na nossa casa. Porque esse encontro gera compromisso para o bem comum com sabedoria e humildade. É contribuir e receber, é o ir e vir. O diálogo a partir de Jesus Cristo se estende a todos os níveis, com a cultura popular, com a política, com o mundo das artes, das tradições religiosas, entre as gerações. Então não é só daquele grupo, envolve-se todos os níveis. Uma espiritualidade encarnada. Uma espiritualidade encarnada caracteriza pelo seguinte: pelo seguimento de Jesus, pela vida no Espírito, pela comunhão fraterna e pela inserção no mundo. Isso é espiritualidade encarnada. Seguir Jesus, ouvir o Espírito Santo, ter uma comunhão fraterna e estar aonde nós estamos. A oração e a contemplação são fundamentais na vida nossa. Não podemos esquecer isso. Ela passa a ser o centro de nossa ação, porque é nela que vamos fortalecer, para que nós possamos ter a coragem de anunciar o reino de Deus. A experiência
do encontro pessoal com Jesus Cristo, ela deve ser de uma forma, de uma espiritualidade integral. Espiritualidade integral. Nós somos pessoas integrais. Então, nosso encontro com Jesus Cristo precisa ser de forma integral. Por quê? Contempla a conversão pessoal, o discipulado, a experiência comunitária, a formação bíblico-teológica e o compromisso missionário. Envolve o todo de cada um de nós. Isso é espiritualidade integral. Lá na nossa comunidade, muitas vezes, nós temos muitos irmãos nossos que vivem nessas circunstâncias adversas. O que seria isso? Nós temos lá o nosso amigo que foi ministro da Eucaristia por muito tempo e de repente ele ficou doente e ficou de cama. E nunca mais voltou para a nossa comunidade, fisicamente. Nós temos lá a pessoa que trabalhou na catequese, trabalhou na catequese, a pessoa que esteve participando das pastorais, e de repente se afasta. E muitas vezes essas pessoas se sentem tristes porque ela pensa que ela deixou de ser missionária. E muitas vezes nós não vamos até elas. Cai no esquecimento. Não, essas pessoas, nessas circunstâncias, elas também são missionárias através do sofrimento, através do momento em que está se passando. Por quê? Olha o que diz São Paulo. Completo na minha carne o que falta às atribuições de Cristo em favor de seu corpo, que é a igreja. Olha o que diz São Paulo. O meu sofrimento completa aquilo que Cristo sofreu dentro da igreja. Então essas pessoas precisam também ser sentidas acolhidas e missionárias. São Paulo aos Colossenses 1:24. É tribulações. Tribulações. Desculpa, então foi a hora que eu digitei. É São Paulo que disse isso, né? É tribulações. Então, essas pessoas também precisam se sentir acolhidas, presente, dentro da missão da igreja. Espiritualidade de comunhão e missão. Comunhão e missão. Comunhão é o vir, eu volto. Missão é o ir e de anunciar o Evangelho. Tem seu fundamento na comunidade trinitária e no mandamento do amor. O outro não é apenas alguém, mas um irmão, dom de Deus. Continuação da encarnação do Senhor. A igreja está voltada ao mesmo tempo para dentro e para fora. Significa respeito mútuo, diálogo, proximidade, partilha, benevolência, beneficência. A comunhão eu se faço através da oração, da participação na Eucaristia, através dos meus estudos que eu faço, para que eu possa ir em missão. Comprova no esforço e na prática da misericórdia, do perdão, da reconciliação e da fraternidade, até o amor aos inimigos. Foi o que Jesus fez. Até o amor aos inimigos. O discípulo missionário torna-se fonte de paz, de relacionamento, de concórdia e de unidade. Isto é uma espiritualidade de comunhão e missão,
o ide e o vinde dentro da nossa igreja. Mística que não serve. Diante de tudo isso, nós temos algumas místicas que não servem. No conjunto atual da igreja, desponta tendências ao subjetivismo sentimental, ao devocionismo, ao demonismo e às revelações privadas. É aquilo que já vimos anteriormente, o individualismo, lá no primeiro capítulo. O ser individual, o olhar para o próprio umbigo. Essa religião é minha. Isso não serve. Olha o que escreve o Papa Francisco. Há certos cristianismos feitos de devoções próprias de uma vivência individual e sentimental de fé, que na realidade não corresponde a uma autêntica piedade popular. É uma coisa voltada para si mesmo. Isso não serve. E aí, diante dessa piedade popular, a missão precisa do pulmão da oração, da mística da espiritualidade, da vida interior. Esse pulmão da oração, ele se concretiza em seu dom maior através da Eucaristia, onde eu busco alimento para o meu corpo e para que eu possa ter a coragem de sair em missão. Alerta o Papa Francisco, não serve às propostas místicas desprovida de um vigoroso compromisso social e missionário, nem os discursos e ações sociais e pastorais sem uma espiritualidade que transforme o coração. Algo tem de ser mais forte, tem de transformar o outro, tem de transformar o coração, a vida. Senão eu fico nas periferias da minha ação. Aí nós chegamos, o documento vai colocar a espiritualidade popular. Espiritualidade popular, a Evangelho Gaudium vai colocar que é a força evangelizadora do povo de Deus. É uma maneira própria de viver a fé. É um modo de sentir igreja, uma forma de ser missionário. O Papa Emérito Bento XVI vai colocar que é o tesouro precioso da Igreja Católica, a qual aparece a alma do povo. E aí nós podemos citar vários. A nossa visita ao santuário, aos santuários, nossas romarias, nossas procissões, nossas vias sacras. Aquela mãe que reza diante do filho doente e acende uma vela pedindo a ação de Deus naquele momento. Então, essa espiritualidade é uma força evangelizadora dentro da nossa igreja. Mas nós temos também, como o documento nos diz, o mundanismo espiritual. Uma forma de mundanismo espiritual, segundo o Papa Francisco, consiste em só confiar nas próprias forças e sentir superior aos outros, por cumprir determinadas normas ou por ser irredutivelmente fiel a um certo estilo católico próprio do passado. Será que nós temos isso nas nossas comunidades? E é isso que amarra a ação evangelizadora da igreja. Fica preso em determinadas normas do passado ou fica sendo muito legalista dentro das nossas comunidades. E não somos aquela comunidade de portas abertas, aquela comunidade de saída que o Papa Francisco nos coloca. E aí, esconde por trás de um fascismo o poder, envolvendo até conquistas sociais e políticas. Em uma densa vida social cheia de viagens, reuniões, jantares, recepções. E aí,
desdobra-se simplesmente um funcionalismo dentro da igreja. E aí passa a ser um grupo de elite, e não um grupo povo de Deus. Fica sendo minha pastoral, meu movimento, minha comunidade. Não, é nossa, acolhendo a todos. Bom, agora o nosso documento aí, ele traz uma trajetória de um histórico que nas introduções aí, vocês inclusive já perceberam, né, nas falas anteriores, do surgimento dessa participação leiga dentro da igreja. Então, durante o século XX, constatamos o surgimento das irmandades, das confrarias, das associações, que existe até hoje nas nossas comunidades. Né? Em 1935, dentro da nossa igreja, surge a Ação Católica, onde se congregava diversas pessoas que teve naquele momento, naquele período, um papel muito importante dentro da nossa ação de evangelização. Com o Concílio Vaticano II, surge então a consciência dos cristãos leigos e leigas como povo de Deus, como sujeito eclesial, como já foi dito anteriormente. E aí surge as comunidades eclesiais de base, que em diversas realidades existem até hoje, as pastorais sociais, e aí surge as várias entidades, como Comissão Brasileira de Justiça e Paz, Conselho Indigenista, Missionário, Comissão Pastoral da Terra, Pastoral Operária, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento, Centro Nacional de Fé e Política, Dom Helder Câmara. Então, isso dentro da nossa história começa a surgir, e muitos deles até hoje dentro da nossa igreja. Os trabalhos da Pastoral de Juventude vão surgir após o Concílio Vaticano II. A participação leiga, dos leigos e leigas, no dinamismo interno das nossas comunidades, nos conselhos pastorais ecumênicos, nos tribunais eclesiásticos, nas assembleias e sínodos diocesanos, nos ministérios leigos, na vida litúrgica, nas diversas pastorais que animam e sustentam as nossas comunidades, como catequista, onde nós participamos, que são espaços de evangelização. E dentro do nosso plano pastoral, como nós vimos aí, as exposições dentro das urgências, onde se congrega toda essa ação evangelizadora da igreja dentro da nossa arquidiocese. A partir de 1970, como fruto do Concílio Vaticano II, surge no Brasil a ideia de criar um conselho que envolve os leigos. Então nós temos o Conselho Nacional de Leigos, que hoje, Conselho Nacional do Laicato no Brasil. Só algumas datas, depois vocês vão olhar com mais detalhe aí. Na 11ª Assembleia da CNBB de 1970 foi criado esse futuro organismo, que culminou em 75 no Conselho Nacional de Leigos. Então já surge dentro da nossa CNBB um conselho onde agrega todos nós leigos. No quadriênio de 83 a 86, o tema de análise e discussão dentro da CNBB foi o leigo, que com a Assembleia de 1999 aprovou o documento Missão e Ministério dos Cristãos Leigos e Leigas no Brasil. Então isso é um histórico. Então a partir de 99, passamos a ter já um documento expressando tudo isso, dentro da nossa igreja. Em 2004, aprovou o novo Estatuto do Conselho Nacional de Leigos do Brasil.
E tem como objetivo criar e apoiar mecanismo de formação, capacitação, que ajude o laicato a descobrir sua identidade, vocação, espiritualidade e missão, com vista à construção de uma sociedade justa e fraterna, sinal do reino de Deus. Então, hoje, nós temos o estatuto, que é de onde parte toda essa discussão da participação nossa, junto com os bispos, na missão da igreja hoje. Diversas formas de expressão laical. Então, com o Concílio Vaticano II, surgem os novos movimentos, novas comunidades, as associações de leigos, serviços e pastorais, que são obras do Espírito Santo dentro da igreja. A igreja conta hoje com uma gama variada de associações de fiéis que agregam leigos e clero, leigos e leigas consagradas, com os carismas próprios. Com os carismas próprios de cada um. Então, hoje contamos com esses diversos movimentos e associações nesse processo de evangelização. Surge entre os movimentos mais recentes as chamadas novas comunidades. Em muitas delas configura um espaço misto de vida, leiga, religiosa e clerical. São as que nós conhecemos como novas comunidades hoje, dentro da nossa realidade da igreja. Bom, para que a gente possa ser um missionário, nós temos de preocupar com a nossa formação. Seria, nós recebemos o mandato de Jesus, ide e anunciai. O próprio Jesus convidou, chamou os seus discípulos e por 3 anos ele preparou todos para essa missão. Então nós não podemos esquecer que também precisamos de formação. E quem são os primeiros responsáveis por essa formação nossa? Nós vamos pegar a nossa própria estrutura, seriam os bispos, os presbíteros, os diáconos consagrados e as lideranças leigas, de modo geral. São os primeiros. Você, aqui. Entre quantos você foi escolhido? Tinha uma comunidade toda lá com você. E de repente você foi escolhido, você foi chamado. E você está aqui. Então você passa a ser um dos responsáveis a levar essa mensagem de formação a todos os outros que ficaram lá. E eu tenho certeza que a hora que você chegar lá, eles vão perguntar o que aconteceu aqui. Então, cada um aqui presente passa a ser lideranças leigas como responsável nesse processo de formação lá dentro da nossa realidade. Cada organização laica, ou cada associação, cada comunidade, também tem de ter o seu momento de formação de acordo dos seus membros, de acordo com o seu carisma. E a formação requer formação permanente. Ah, eu fui lá, pronto, já estou formado. Não. Se eu não debruçar nesse documento junto com a minha comunidade, como que eu vou formar os demais que ficaram lá? Eu vou ter de estudar. E essa formação, ela passa a ser permanente. A formação de quem? Do sujeito eclesial. Nós vimos no capítulo anterior o que é o sujeito eclesial. Então, cada membro é chamado a ser um sujeito eclesial ativo. Então, você está aqui, foi chamado e tem de ser um sujeito eclesial ativo. O documento de Aparecida vai nos dizer que os aspectos formativos é um caminho longo. Porque tem a diversidade que vimos agora há pouco, o respeito aos processos individuais e a comunidade onde nós estamos.
De repente, o que vai se fazer nessa paróquia, como formação, não pode ser igual ao daqui. Tem de respeitar as individualidades. Mas todos são chamados a essa formação. Ter um acompanhamento desse discípulo. Nós, como responsáveis pela formação, precisamos ter esse acompanhamento. Através do quê? Através do diálogo. Através do bate-papo. Através dos momentos de encontros. E não podemos esquecer da espiritualidade. Nós vimos que a espiritualidade é o pulmão da oração. A oração é o pulmão dessa espiritualidade. Então, a espiritualidade é que transforma a vida de cada discípulo em resposta ao impulso do Espírito Santo. Então, é o ir em missão e o voltar para a comunhão. Fundamentos da formação. A formação tem de ter um profundo sentido espiritual e contínuo, de acordo com os ensinamentos do Mestre. A formação é a exigência da nossa condição humana. Nós somos limitados. Nós precisamos ser formados para que a gente possa ser um missionário, aquele que leva a palavra. O mundo se muda muito rápido. Por isso a formação precisa ser permanente. Uma formação para a vida toda, acompanhando as mudanças das nossas realidades. Princípios dessa formação. Primeiro, sistemático e formal. Precisa ser planejada. Não pode ser jogado de qualquer forma. Ela precisa ter um planejamento sistemático e formal, com começo, meio e fim. A formação deve contribuir para que os cristãos leigos e leigas vivam o segmento de Jesus Cristo e deem uma resposta do que significa ser cristão hoje. Aí vem, que formação? Bíblica, catequética, litúrgica, moral e espiritual. Esse é o processo formativo, é a base de todo ele. Envolve-se todo um processo formativo para que nos prepare integralmente. Do ponto de vista metodológico, é importante implantar as relações entre teoria e prática. É o ver, julgar e agir. Eu recebo a teoria e de que forma eu vou levar à prática. Não esquecendo da doutrina social da igreja. Porque é nela que estão os critérios, os valores, as respostas, os rumos a todas essas necessidades. Nela inclui todos os documentos do magistério da igreja, as encíclicas, as cartas, as orientações, os documentos, para que a gente possa ter um norte, um rumo nesta formação. Princípios da formação laica. Quais são as características? Mistagógica, que é aquela que envolve e está relacionada à catequese, à liturgia, à vida integral, para responder aos aspectos da fé. Missionária e inculturada, a fim de que os cristãos leigos possam ir ao encontro dos demais nas realidades. Isso é inculturado. Ir e não só vir. Articulada de modo a superar as dicotomia entre fé e vida, igreja e mundo, clero e leigos, articulada entre todos. Agora mesmo nós ouvimos que a igreja não é mais piramidal. Somos povo de Deus, todos. Tão articulada. Prática, de forma tal que o cristão leigo e as cristãs leigas se insira na realidade.
lá onde nós estamos, na família, no trabalho, no lazer. Dialógica ou dialogante contribui com as relações mais maduras do respeito entre os sujeitos eclesiais, é o diálogo. Só através do diálogo nós vamos conseguir fazer com que os sujeitos eclesiais se interajam. Específica, de acordo com a realidade que está lá, e do carisma ou do objetivo daquela formação. Permanente e atualizada. Permanente para a vida toda e sempre atualizando.